Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje daremos início às aulas sobre ecossistemas aquáticos e estaremos falando sobre o liminociclo, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e hoje daremos início às nossas aulas sobre os ecossistemas aquáticos. Vamos lá? É o seguinte, quando nós falamos de ecossistemas aquáticos, nós podemos subdividi-los em dois. Nós temos o liminociclo ou biociclo dulcícola, que se trata então dos ambientes, dos ecossistemas que possuem água doce. E temos também o talassociclo ou biociclo marinho, que é o maior biociclo, tá certo? E que compreende as águas dos oceanos, dos mares, então, resumindo, a água salgada. E hoje nós estaremos falando sobre o liminociclo, belezinha? É o seguinte, nós temos como subdividir, tá? Também o liminociclo. Nós temos dois tipos, tá? É o seguinte, nós temos os ecossistemas lênticos, que são aqueles formados por lagos, lagoas, represas. Característica principal deles, águas paradas. E nós temos os ecossistemas lóticos, que são formados pelos sistemas de água corrente. Então nós temos rios, riachos, córregos. Onde tiver ali uma correnteza, nós estamos nos referindo aos ecossistemas lóticos. Beleza? Bem, é o seguinte. Primeiramente, nós vamos estar falando dos ecossistemas lênticos, que são aqueles, então, de águas paradas. Eu tenho aqui como exemplos para vocês, ó, um lago e uma lagoa, né? Mas tem diferença sobre isso? Por que um chama lago e o outro lagoa? Você sabe? Não sei. Calma que eu vou te explicar. É o seguinte, presta atenção. Os lagos, gente, são depressões na superfície continental. Então nós vamos ter muita água. E ela é cercada de terra por todos os lados. Então, olha aí. Um exemplo de lago seria o Lago de Diablo, que fica lá nos Estados Unidos. Beleza? Então já dá para a gente ter até uma ideia do que seja uma lagoa. Concorda comigo? Vamos lá. E lagoa vai ser o que então? Vai ser as pequenas massas de água, tá? Elas são rasas e tem ali um monte de plantinha crescendo nela ali, a maior parte no fundo. Então nós temos aqui como exemplo a Lagoa Quepiaco, que fica no Chile. Viram que diferença gritante? Então a partir de agora nunca mais você vai confundir lago e lagoa, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. É o seguinte, esses lagos, né, podem apresentar 3 regiões ou zonas, que nós classificamos da seguinte forma. Nós temos a zona litorânea, nós temos a zona límnica e temos a zona profunda, tá certo? Vou explicar cada uma delas para vocês. Bem, pessoal, e a primeira zona que nós vamos falar é da zona litorânea. Essa zona litorânea é a parte mais periférica do lago. Essa região aqui, gente, ela é ricamente habitada. Nós temos tanto plantas quanto animais nessa região. Então a zona litorânea é essa zona aí que ficou de vermelho. Essa parte aí, praticamente na terra, né? Nós temos aí plantas flutuantes, nós temos plantas enraizadas no fundo, nós temos plantas submersas e temos diversos animais nessa região. Beleza? Bem, pessoal, e a próxima zona que nós vamos falar é a zona límnica. Essa zona é a parte central ali do lago, aquela parte mais interna. Ela vai se estender até onde chega a luz do sol.
Então, até a profundidade onde a luz chegar, nós vamos considerar como zona límnica, tá? Essa zona é muito rica em plâncton, que são aqueles seres que são levados pelas marés, né? Esses seres podem ser os fitoplânctons ou os zooplânctons. Fito vem de planta, tá? Zoo vem de animais. Então são as plantas e os animais microscópicos que não possuem movimentação ativa, beleza? A próxima zona que nós vamos falar, gente, é a zona profunda. É onde não vai haver penetração da luz, tá? Então, nessa região, nós não vamos ter vida fotossintetizante. Sem luz, como vai acontecer a fotossíntese? Não é verdade? É o seguinte, os principais habitantes dessa zona, gente, são as bactérias e os fungos decompositores, que vão ajudar na decomposição da matéria orgânica que descer, tá certo? Então, os restos orgânicos que forem aí para essa região vão ser todos decompostos. Até aqui tá tranquilo, né? Mas, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. É o seguinte, olha só, os maiores biomas lênticos da biosfera são o Lago Baikal, que ele é localizado na Sibéria, ele tem 1.754 metros de profundidade. E temos também o Lago Tanganyika, que fica na África, tá? Ele tem quase 1.500 metros de profundidade. Então, olha só a profundidade desses lagos, gente. Olha o tamanho, parece um mar, né? De tão grande. Aqui é um mapa mostrando a extensão desse lago. Belezinha? Vamos lá. É o seguinte, a circulação, gente, da água nesses lagos vai depender da região onde ele se encontra. Nós temos aí lagos nos trópicos, certo? Que no caso seria-se à esquerda. Percebam, gente, que esses lagos no trópico têm apenas a ação das ondas, então só ali a parte de cima que movimenta a água. Agora, os lagos que estão aí em latitude média, que é esse aí à direita, percebam que tem uma movimentação intensa e muitos animais lá no fundo, diferente dos lagos que estão nos trópicos. Por que isso acontece? Vou te contar. Vamos lá. É o seguinte, gente, prestem atenção. Os lagos que estão na região dos trópicos aí, percebam, gente, que eles são lagos que estão numa região quente, certo? Agora, os lagos que estão nas latitudes médias são lagos que estão ali, tanto expostos, né, a estações tanto quentes, tanto frias. E é isso que vai fazer a diferença nesses lagos. Olha só, aqui, gente, eu tenho um lago, tá? Que eu chamo ele de oligotrófico. Ele possui poucos nutrientes, tá? E ele é das regiões tropicais. Mas por que os peixes só estão em cima e não tem nada embaixo? A água superficial dos lagos que estão nas regiões tropicais, elas ficam aquecidas ali o ano inteiro, só a região superior. Então, a circulação dos nutrientes vai ocorrer só ali na superfície. Então, se você for pescar em um lago e no trópico, você pode ali, ó, usar uma boinha e pescar mais superficial, que vai ser muito melhor para você pegar peixes. Agora, olha só, nós temos os lagos também que nós chamamos de eutróficos. Esses são ricos em nutrientes e estão nas regiões temperadas. E percebam aí pela imagem que tem peixe tanto em cima quanto embaixo. Então é o seguinte, a água superficial, então no inverno ela vai congelar. Agora no verão vai derreter aquele gelo. Então vai acontecer uma grande circulação de água, tá? Então a água fria que está lá, ela vai descer e a água quente vai subir. Então vai haver uma circulação dos nutrientes. Por isso que eu tenho aí peixes tanto na região então aí límnica quanto na região profunda desse lago.
Entendido? É claro. Vamos lá. É o seguinte, gente. Olha só, aqui eu coloquei um do lado do outro para vocês verem a diferença, tá? Então, no lago oligotrófico, anota isso aí, nós vamos ter circulação de nutrientes superficial. Nos lagos eutróficos, nós vamos ter uma circulação dos nutrientes tanto na superfície quanto na região profunda. Belezinha? Vamos lá. É o seguinte. Agora nós vamos falar dos ecossistemas lóticos, né, que são formados aí pelos ecossistemas que contêm água em movimento, né? Então, rio, riacho, córrego, correnteza, aí todos esses nós consideramos como sistemas lóticos. Beleza? Tá vendo aí a água correndo, ó. Inclusive coloquei uma imagem aí com alguns ursos pardos, né, caçando, ó, se alimentando. Olha que legal. Então, sistemas lóticos de água corrente, beleza? Vamos lá. É o seguinte, gente. Os sistemas lóticos, eles são ricos em oxigênio e também em nutrientes que são importados dos ecossistemas vizinhos. Principalmente, gente, daquela vegetação que está ali nas laterais do rio. Então, esses nutrientes, eles são carregados, tá certo? E olha só, os seres vivos vão variar nesses sistemas de acordo com a velocidade. Como assim? Vou te explicar. É o seguinte, nós vamos ter águas rápidas. Nas águas rápidas, como os plânctons são seres que são levados pelas correntezas, né? Então nós vamos ter poucos plânctons, muitos néctons e bêntons. Os néctons são os indivíduos que conseguem nadar ativamente e os bêntons são os indivíduos que ficam no substrato, no solo, tá? E nós temos uma outra região com águas mais calmas. Essas regiões vão apresentar características semelhantes dos ecossistemas lênticos, como, por exemplo, maior quantidade de plâncton. Beleza? Olha só, aqui eu tenho alguns zooplânctons, né? Tem aí um exemplo de nécton e coloquei um exemplo de bênton aqui, mas de um bênton marinho, né, gente? Não de rio, tá? Vamos lá. Olha só, gente, nós podemos dividir o curso do rio em 3 partes. Nós temos o curso inicial, que geralmente é rochoso e tem uma corrente rápida. Então, é óbvio que tem pouco plâncton. Nós temos o curso médio, onde o rio geralmente possui as correntezas mais lentas, então vai ser mais rico em plâncton. E temos o curso final, né? Aonde a água é bem lenta, mas ela é muito turva, por causa do acúmulo daqueles detritos, aquele material que é trazido lá de cima do rio até na pontinha desse rio. Então, nessa região, como nós temos uma água mais turva, vai ter dificuldade de penetração, por exemplo, da energia luminosa. Então, nós vamos ter pouco fitoplâncton. Belezinha, gente? Bem, turma, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade nas aulas aqui, belezinha? E na próxima aula nós vamos estar falando sobre o talassociclo, hein? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!